Hola, buenas tardes, niños del sexto grado. Buenas tardes, como estão? Sejam bem-vindos em mais uma classe de espanhol. Aqui é Delane, a maestra de espanhol. Sim, vamos adelante. Na semana passada, nós deixamos aí algumas atividades com relação ao nosso conteúdo gramatical e nós vamos fazer a nossa correção agora. Nós vamos fazer nossa correção agora, sim? Corre tu material escolar, libro, lápis, goma, para verificar tus respostas, sim? Adelante, muito bem. Na página 164, gente, nós temos aí a questão a respeito dos verbos conjugados no presente do indicativo, sendo ele que são verbos com tipos de irregularidades que nós vimos na aula passada. Nós temos, por exemplo, o verbo servir, que tem o câmbio, né? Ou seja, a mudança de para ir, quando é conjugado no presente. Nós temos também os verbos onde ele tem um acréscimo do Z, da cepa, né? No seu radical, na primeira pessoa do singular, yo, que é o caso do verbo conocer, yo conozco. Sim, igual ao verbo conocer, nós temos vários outros verbos em espanhol que sofrem a mesma irregularidade. Sim? Então, vamos ver como é que vai ficar a primeira questão? Ele já pede aí que você conjugue os verbos entre parênteses de acordo com a pessoa. Então, nós temos aí na letra A a frase: o que sirves quando recebes uma visita em casa? Nesse caso, eu já sei que é a segunda pessoa, está fazendo a pergunta para a segunda pessoa, que é tu. Por quê? Porque já tem um verbo receber que está conjugado, recibes. Então, é tu recibes. Então, o verbo servir vai ficar tu sirves, quando muda de para ir. Olha a irregularidade aí. E aí a pessoa responde na primeira pessoa, né? Siempre sirvo una pasta y una carne, pues agradan a todos os gustos. Então aí, yo sirvo. Vai ficar conjugado na primeira pessoa. Segunda, letra B. ¿Por qué siempre pedís el mismo plato quando venís a este restaurante? O verbo venís está conjugado na segunda do plural vosotros. Então, eu vou ter que conjugar também o verbo pedir na segunda do plural vosotros. Então, vai ficar pedis. Vosotros pedis. Sim? Ok. E a pessoa responde aí, se é segunda pessoa do plural, a resposta vem na primeira do plural, que é nosotros. Então, vai ficar porque seguimos a sequência del dia e venimos sempre em este restaurante los jueves. Sim? Então, vai ficar nosotros seguimos, primeira pessoa do plural, nosotros. Aqui está a primeira questão. Segunda, nós temos aí os verbos dados na oração e ele pede para você ler o fragmentozinho do texto e completar conjugando o verbo. Vamos ver. La costumbre de dar gracias por los alimentos. Muitos familiares têm a costumbre de dar gracias antes de comer ou bendecir os alimentos. Essa práctica de tornar-se tempo de orar antes de la comida pode contribuir para nosso bem-estar psicológico, social e espiritual, pois permite um momento de relajação e união entre os membros da família. Em meio ao arretreo diário, em las orações de la comida, em geral, as famílias agradecem, porque é no plural, terceira pessoa do plural, las famílias. Agradecem a Deus por el alimento. Lo bendicem, também na terceira do plural. E pidem por las pessoas que não têm que comer. Suelen improvisar uma pequena oração ou utilizar exemplos curtos, como este. Te agradezco. O verbo agradecer sofre a mesma irregularidade do verbo conocer. Na primeira pessoa tem o acréscimo do Z no radical, certo? Então vai ficar te agradezco, eu te agradezco, Senhor, esta alegria de la mesa. El alimento y la compañía de los míos. Bendice siempre a esta familia y que quienes tienen ni hogar ni pan. Ponto final. Então, aí estão os verbos conjugados no presente do indicativo, tá certo? Os que sofrem irregularidade. A terceira questão,
ele pede para você completar aí a definição a respeito dessas irregularidades. Como é que vai ficar a frase? Los verbos del ejercicio anterior son irregulares, sim, porque sufre cambios en el radical. Los verbos bendecir e pedir cambiam la vocal né, por la, i. Já el verbo agradecer recibe una Z antes de la C em la primeira persona dele singular. Então, aí está, em la primeira persona dele singular. Lembrando que essa irregularidade do acréscimo do Z, de la Z, assim, só acontece na primeira pessoa do singular, yo, tá bom? Nas demais pessoas não tem o acréscimo, quando a gente conjuga, beleza? Corretinho aí, verificaram se está tudo ok? Vamos lá. Na página 166, nós temos aí algumas palavras desordenadas. Ele pede para você organizar, formar a frase e conjugar os verbos. Os verbos não estão conjugados, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar a frase da letra A. Deixa eu ver aqui. Aqui está. Ellos conocen muchos platos internacionales. Então, a gente tem o verbo conocer para ellos, terceira pessoa do plural, vai ficar ellos conocen. Letra B. Yo produzco dulces caseros típicos de México. Então, na primeira pessoa, o verbo produzir sofre a mesma irregularidade de acréscimo do Z. Na primeira pessoa. Então, vai ficar yo produzco. Sim? Aí está a frase da página 164. Na página 166, que nós já temos aí, como nós vimos, a questão do verbo ir formando perífrases verbais, né? Eu expliquei na aula passada, nós temos o verbo ir que é muito utilizado, a gente conjuga ele no presente, é um verbo irregular, tá bom? Totalmente irregular. Então, porque ele muda totalmente radical no presente, né? A gente conjuga ele no presente para poder formar perífrase verbal, com verbo no infinitivo, com verbo no gerúndio, usando preposição no meio ou não. Aqui nós temos alguns exemplos, na página 166. Primeira questão, ele pede que você utilize o verbo ir, conjugando ele no presente no indicativo, né? Logo ele vai formar uma perífrase verbal com o verbo que vem depois. Olha a frase da letra A. Mi padre vai a inscrever-se na próxima edição do Super Jefe Peru. Então, aí, ó, mi padre vá. O verbo ir para ele, que é mi padre, vá. A inscrever-se. Nós temos um verbo no infinitivo, forma uma perífrase aí de futuro, com o verbo no infinitivo. B. Mientras los aspirantes preparam sus platos, los jefes vão passando por la cocina para saber o que estão cocinando. Vão passando, passando está no gerúndio. A gente pega o verbo ir para eles, né? Vai ficar vão, passando, forma uma perífrase de gerúndio, uma ação contínua. Na letra C, yo, o verbo ir para yo voy. Eu vou ao estudo do programa para ver o último episódio de Super Jefe. Não tem perífrase verbal aí. D. La próxima semana, vosotros vais. Para vosotros vais. A um hotel muito conhecido de Peru para preparar o almoço de 100 huéspedes. Aí está. Ok? Pronto. Então, conjugação do verbo ir aí, vá, van, voi e vas. Lembrando que van termina com N e não com M, até porque foi um erro de digitação, ok? E na segunda questão, ele pede para você classificar, né, o verbo ir da frase do exercício 1 de acordo com a legenda. Número 1, dirigir-se a um lugar. 2, ação que se está realizando no momento. E 3, intenção de realizar uma ação, ou seja, futura. Então, a frase da letra A, meu pai vai inscrever-se, né? Então, ação futura, número 3, tá bom? Uma intenção a ser realizada ainda. Na letra B, os jefes vão passando por la cocina. Olha só, uma ação momentânea ali, ó, realizada naquele momento. Então, é o número 2, gerúndio, né? Na letra C, eu vou ao estudo do programa, né? Dirigir-se a algum lugar, número 1. E na letra D, na próxima semana, vocês vais a um hotel. Também dirigir-se a um lugar, número 1. Então, a sequência aí vai ficar 3, 2, 1 e 1.
ok? E na terceira questão, muita gente até me perguntou, ficou em dúvida nessa questão, e não entendeu corretamente. Mas olha o que ele diz. Ele diz para você utilizar a perífrase verbal. Verbo ir mais infinitivo, mais a preposição a infinitivo, ou verbo ir mais gerúndio, para poder completar as frases. Verifique aí a imagem da letra A e tem a frase. Mientras calienta el aceite, voy picando la cebolla. O verbo picar para Joy. Então vai ficar Joy, voy picando, gerúndio, né? Ação ali momentânea. B. Traz picar la cebolla, tu vas a cortar la zanahoria em rodajas finitas. Então, o verbo cortar para tu. Vas a cortar. Aí nós temos a perífrase verbal, verbo ir, preposição a e verbo principal no infinitivo. E na letra C, perdão. Vamos preparando lá a ensalada mientras assa el pollo. Então aí, ó, vamos preparando, tá bom? Então, ação momentânea e contínua. E por último, vão a servir pollo assado de prato principal. É o verbo servir para eles. Então, eles vão servir, ok? Verbo no infinitivo. E aí está a correção do nosso exercício, tá bom? O presente do indicativo é sempre muito fácil, é do tempo verbal mais utilizado na língua espanhola, assim como na língua portuguesa. Então, eu acredito. E o verbo ir, a gente já conhece ele, né? A gente já trabalhou com o verbo ir desde as séries iniciais, no presente do indicativo. Ele é um verbo irregular, não esqueça. Beleza? Então, vamos adelante. Gente, agora, na nossa sessão de fonética dessa unidade, da nossa última unidade, ela fala um pouco sobre os heterorrenéricos. Como o nome está falando? Hetero, diferente. Renérico, de gênero. Tá? Então, nós temos aqui gêneros diferentes. O que acontece com essa classe de palavras? São palavras que, quando passa do português para o espanhol, muda de gênero. Ou seja, masculino, se é masculino, vai ficar feminino. E se é feminino, vai ficar masculino, entendeu? Muda o gênero. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos. Em português, a maquiagem, feminino. Em espanhol, el maquillaje. Todas as palavras que terminam em arre, em espanhol, são masculinas. É o contrário do português, que são femininas, tá? Todas elas são heterogenéricas. El maquillaje, el viaje, el garraje, el equipaje, entendeu? Todas que terminam com a re são masculinas, logo são heterogenéricas, mudam de gênero quando vai para o espanhol. Aí nós temos o sinal em espanhol masculino, em português o sinal, em espanhol la señal, la señal. A ponte em português, em espanhol el puente masculino. Em português, o mel, masculino. Em espanhol, vai para o feminino, la miel. A árvore, masculino, feminino em português, vai para o masculino, el árbol. Olha aqui, a viagem, el viaje. Lembra da dica? Todas as palavras terminadas em arre, em espanhol, são masculinas, são heterogenéricas, né? El viaje, el maquillaje, el equipaje, por aí vai. O leite, em português é masculino, la leite, feminino em espanhol. Tá certo, gente? Então, não esqueça, o principal fator dos elementos heterogenéricos é o artículo. Ele masculino, lá feminino. Então, você sempre vai utilizar ele artículo aí nos heterogenéricos para indicar qual é o gênero, masculino ou feminino, tá certo? Então, aí nós temos atividades de heterogenéricos para você realizar. Tem no seu CD, na escuta, você pode escutar para que você se familiarize melhor, compreenda melhor o som, a utilização. Se não tiver como ouvir o CD, mas tem como fazer mesmo assim a atividade, tá bom? Nós temos aquela velha nossa atividade de escuta de áudio, que é aquele texto que vem no CD, na página 167, para poder responder as questões. O texto só tem no CD, então eu vou deixar uma cópia lá no grupo do WhatsApp dos alunos, para aqueles que não têm o CD, realizar a atividade assim mesmo, tá bom? O texto fala de um grande produtor
de alimentos orgânicos de Peru, que vai visitar os participantes do programa Super Rap. Então, você vai escutar a visita, ele vai fazer algumas indicações, você vai escutar o texto e responder as questões, contestar as questões da página 167, sim? Vale? E lá, hoje você tem uma atividade de escuta, na 167, de leitura, 178 e 69, que tem o texto e interpretação, e da fonética, que são os heterorrenéricos, que a gente acabou de falar. Está na página 170, sim? Então, vocês miram, gente, assim que você realizar suas atividades, me envie, por favor. A gente está concluindo nossas atividades do livro e eu preciso contabilizar tudo para a nossa 8ª avaliação. Tá, boninhos? Eu aguardo nossa classe seguida acá e hasta a próxima classe. Adiós!